Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Vamos hoje então para a nossa aula 5 de logística. O tema é a continuidade da aula passada, chamada de gestão de compras e reposição de estoques, parte 2. Qual é a ideia de trabalharmos hoje nessa aula? Lembrando então o nosso conjunto de decisões logísticas, a gente trabalhou sobre transportes, nós trabalhamos sobre localização, tanto interna quanto externa, e agora nós estamos trabalhando sobre os níveis de estoque, combinando os seus elementos e o seu gerenciamento. Uma das características importantes, então, que a gente vai observar é como esse comportamento do estoque se dá. Lembrando que nós falamos anteriormente, né, eu tenho normalmente um comportamento dele em cima de um determinado padrão, e aí a partir desse padrão eu tenho pontos de reposição, ou seja, eu tenho um momento que eu vou fazer a minha colocação do pedido ou a minha fábrica ou ao meu fornecedor, e ao mesmo tempo eu tenho um tempo que demora entre esse pedido estar pronto, sendo fabricado, ou ele está pronto, sendo fornecido, sendo abastecido pelo meu fornecedor. Então, entender essa lógica de comportamento, de nível de estoque ao longo do tempo é fundamental para entender como se dá esse gerenciamento. Uma das características bastante comuns dentro da cadeia, quando a gente olha, né, um jogo famoso chamado Beer Game, foi desenvolvido por um pesquisador norte-americano, é o que é chamado efeito chicote. Qual que é a ideia? A ideia é que ao longo de, por exemplo, 3 empresas dentro de uma cadeia, o comportamento da demanda, a variação entre demanda e fabricação não se dá da mesma forma, formando um elemento parecido com uma senoide, né? Ou seja, existe uma característica que ao longo da cadeia meus fornecedores vão tendo comportamentos diferentes que vão tendo esse tipo de curva, ou seja, não é uma regularidade entre o fluxo de oferta e demanda que permite que eu faça um planejamento, novamente dito, com precisão. Por isso que é importante, quando a gente considera o erro da previsão, um elemento fundamental para trabalhar sobre a lógica do desenvolvimento, tanto do abastecimento por compras, quanto da distribuição por vendas. Então, uma das questões importantes é que quando eu olho, por exemplo, essa lógica de abastecimento, ou seja, upstream, que é a partir do meu fornecedor básico, né, até chegar no downstream, que seria no final da minha cadeia, esses elementos têm variações diferenciadas. Observando isso, um elemento importante que surge é o estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? O estoque de segurança, ele está presente, ele é planejado para a gente poder minimizar as incertezas da demanda. E aí o que se faz, né? Você trabalha em cima de 2 variações. Uma variação é da própria demanda, ou seja, um desvio que essa demanda tem em função do quê? Da característica do mercado, em função dos seus erros de previsão, em função de uma série de elementos que nós já trabalhamos, e vocês já trabalharam com outra disciplina sobre essa previsão de demanda. Existe também a lógica da variação do seu fornecedor, que impacta muitas vezes o seu fornecedor atrasar e impacta também o seu transporte atrasar. De repente o material ficou pronto, mas não tinha transporte. Então, existem 2 variações que são combinadas, que é do comportamento da quantidade e o comportamento do tempo de reabastecimento do seu material, do seu produto ao longo desse processo de planejamento da sua cadeia. Isso é vinculado diretamente à logística, porque isso vai, de uma certa forma, comprometer como você vai trabalhar na característica de armazenar, na forma de planejar o seu processo produtivo, inclusive influenciando diretamente o seu PCP. Então, quando a gente fala em estoque de segurança, a questão básica é que o safety lead time não pode ser desprezado. E isso é muito também importante, vinculado ao pessoal de compras. A boa negociação com o fornecedor, o grau de confiança que estabelece com ele, que permite que você estabeleça o quanto essa variação de demanda ela é ou não presente, previsível e conhecida, ela impacta sobre a sua decisão de planejamento. E, logicamente, a combinação desses 2 vão impactar no resultado. Então, como é que a gente considera o cálculo do estoque de segurança? Lembra daquele custo fixo que compõe o custo do pedido e o custo do estoque que compõe o custo de armazenagem? Nós vamos fazer uma ótica de olhar aquele custo fixo como um custo de falta, ou seja, quanto custa no teu produto. E, ao mesmo tempo, no custo de armazenagem, eu vou olhar aquele custo do excesso, ou seja, o impacto de ter aquele produto, o custo do pedido, em algum momento dá o que a gente chama da ruptura da cadeia, ou seja, não chegou no tempo que eu queria. Ao mesmo tempo, eventualmente eu posso ter um estoque porque eu comprei um determinado planejamento e na hora que eu não vendi ele sobrou. Então, esta sobra ou esta falta, eles vão impactar diretamente sobre o meu estoque de segurança. Então, a decisão é, o que é preferível? Ter um excesso de material que eventualmente possa fazer uma cobertura maior pela oscilação de demanda do meu cliente ou
deixar esse excesso, esse material no mínimo e faltar na entrega para ele, o que fica mais barato na sua decisão. Esse é um critério bastante importante para fazer a decisão sobre também dizer qual o tamanho do meu estoque de segurança. Então, quando eu observo o meu comportamento, na minha questão básica da minha curva normal, existe uma variação. Provavelmente essa variação pode ser vinculada à demanda, pode ser vinculada a um processo vinculado, como eu disse, né, às suas oscilações de mercado. Mas existe um nível de segurança que eu vou colocar, então, para esse processo. Ou seja, uma vez que eu conheço que essa variação vai existir, eu vou estabelecer esse nível de segurança. Porém, considerando que eu tenho também um fornecedor ou uma fábrica que tem problema de estabilidade no seu processo de fornecimento, eu vou perceber que vai existir uma segunda variação. E essa variação faz com que eu tenha que ter um outro tipo de estoque para ele. Então, se você tem a combinação, normalmente, né, de tanto de demanda quanto de lead time, quanto de tempo de ressuprimento, você provavelmente vai ter um nível de estoque de segurança maior. Por isso que o estoque de segurança é importante. Para você ter a sua ausência, você teria que ter um controle preciso da sua demanda e um controle preciso do seu processo de segurança. O estoque de segurança não vendido ou mantido naquele nível de estoque que você tem, ele pode se tornar um vilão. Se você mantém um saldo médio maior que o seu estoque de segurança, ele se torna provavelmente um vilão, porque você vai ter um saldo em cima de um conjunto de vendas ou na sua reposição associado à somatória desse estoque de segurança. Nós vimos na aula passada como eu calculo o ponto de reposição pela combinação da demanda, pelo lead time, mais a adição do estoque de segurança. Então, estabelecer esse conhecimento com precisão da sua variação de demanda, da sua variação do tempo de ressuprimento negociado com seus fornecedores é importante. Observando essa curva, a gente vai ver que ao longo de um determinado período, né, não tão regular quando tiver a curva dentro de serra, eu vou ter uma demanda sendo consumida, aí tem um momento de reposição, aí eu tenho uma demanda novamente oscilando no seu consumo, na sua saída, e aí eu tenho a reposição num outro nível, ou seja, o meu ponto de reposição ele é baseado em cima de um gatilho naquele determinado momento. E o que acontece? Em determinado momento eu preciso fazer negociações que permitam compensar essa lógica de busca. Quando eu estava negociando com o meu fornecedor aqui nesse ponto, o que acontece? Provavelmente eu estava em cima de uma estimativa de demanda nesse comportamento. Porém, quando eu vou negociar aqui, a minha demanda já mudou esse comportamento. E a presença desse comportamento ao longo, ou o conhecimento desse comportamento ao longo do meu tempo, do meu período de reposição, faz com que eu determine esse conhecimento, ou seja, faz com que eu tenha uma lógica de considerar sempre a quantidade que está à disposição naquele momento do meu estoque, a adição de uma eventual ordem de compra ou uma ordem de fabricação, menos aquilo que ficou pendente atrás, ou seja, aquilo que é conhecido às vezes como a falta ao longo de todo o meu abastecimento de entrega ao meu cliente ou do meu fornecedor. Para isso, para considerar essa lógica de variação, um dos elementos importantes é estudar um pouquinho a estatística. O elemento fundamental dentro da estatística é a probabilidade. Então, considerando uma curva normal, que a gente vê no estudo estatístico, existe uma distribuição tradicional na variação dos 3 sigmas positivos e 3 sigmas negativos. Ou seja, você tem um comportamento de 50% da presença da sua frequência, 84,13, 97,62, 99,88. Nós vamos associar essa variação àquilo que a gente espera do nível de serviço, ou fator de serviço. Por exemplo, se eu tenho um fator de serviço de atendimento de 50%, ou seja, de cada 100 pedidos, eu vou atender só 50, eu vou trabalhar em cima desse espaço. Mas se eu quero ter um nível de serviço melhor, ou seja, quanto mais o elemento de probabilidade de ocorrer aquela variação, tanto da demanda quanto do lead time, maior tende a eu colocar um fator de serviço maior. Por isso que a influência do estoque de segurança está diretamente relacionado ao comportamento da distribuição probabilística que existe de você ter ou não ter esse atraso ou adiantamento. A gente muitas vezes não conhece. Normalmente isso vem em função daquele erro de previsão que você estabelece ou pela observação histórica do comportamento, tanto do seu fornecedor quanto do mercado que você atende. Por isso que é importante ter o registro, ter o controle dos históricos de venda, dos históricos de fornecimento, para que você possa estabelecer essa probabilidade e fazer com que você tenha uma melhor segurança para calcular o estoque de segurança. Então, as tabelas normalmente, aqui não vou ficar lendo tabela para vocês, mas normalmente você encontra na literatura as tabelas de distribuição normal, e essas são normalmente as tabelas que a gente usa para facilitar esse cálculo. Então, quando eu coloco o fator, a equação de cálculo do estoque de segurança, como é que ela é trabalhada? É em função de um fator de serviço
desvio padrão durante o lead time, que significa que eu tenho o estoque de segurança igual ao fator de serviço multiplicado por um sigma, que é meu desvio, associado a uma relação do lead time sobre um período. Esse período pode ser o período de trabalho, né? Um período de trabalho, por exemplo, no exercício que a gente viu no exemplo passado, sobre o escritório na aula passada, de oftalmologista, nós falamos que trabalhava sobre 18 dias. Então, é uma lógica de estabelecer quanto esse lead time se comporta sobre determinado período de trabalho em função da minha disponibilidade de recursos. Porque, necessariamente, eu não preciso produzir um determinado produto todo mês. Eu vou produzir em determinado tempo. E, ao mesmo tempo, eu não preciso também comprar aquele produto todo mês, em função do quê? Da minha ponte de reposição ou em função do meu conhecimento da demanda. Então, a lógica é que você estabeleça uma relação entre esse lead time e seu período. Quando eu olho, então, esse desvio, e aí tem uma decisão. Eu posso somar os dois, eu posso considerar ele. Então, eu tenho aqui, ó, meu desvio ele pode ser a soma do lead time multiplicado pelo meu desvio da demanda elevado ao quadrado, mais a minha demanda elevada ao quadrado multiplicado pelo desvio do lead time. Observe, então, que eu tenho uma relação de lead time com desvio da demanda e tenho uma relação de demanda com desvio do lead time. Eu posso ter a presença dos dois, eu posso ter a presença de um só. Se não tem variação, por exemplo, de demanda, né, eu vou ter aqui zero, vou colocar só o lead time. Se não tem a variação de lead time, eu vou ter aqui zero, então eu vou colocar só a variação de demanda. Se não tem variação de nada, eu não coloco desvio e não tenho estoque de segurança necessário. Tá? Então, essa é a ideia. Somente eu identificando que eu tenho uma variação, tanto de demanda como de lead time, que se faz necessário eu calcular o estoque de segurança. E aí, a ideia básica, né, é considerar, então, esse enunciado, né, do que seja cada um dos elementos que vão ser considerados. Pegando, então, o nosso exemplo, né, um exemplo a ser dado, eu tenho aqui o Sr. João, gerente de compra da cadeia de loja de brinquedo Brincadeira. Ele está atualmente estudando as políticas de compra e estocagem do Cubo Mágico. Você conhece o Cubo Mágico, né? Um dos brinquedos mais vendidos no momento. Não sei se é mais do momento, mas nesse exemplo é. Uma análise histórica dos últimos meses mostrou que o tempo de atendimento é aproximadamente normal em 10 dias, com desvio de 2 dias. Ou seja, eu tenho uma variação desse lead time de entrega. A demanda média tem 1.240 unidades por dia, com desvio padrão de 375 unidades por dia. Ou seja, também tem uma variação de demanda. E para o nível de serviço de 90%, determina o estoque de segurança. E também para o nível de serviço de 95%. Ou seja, o Sr. João quer saber, nesse critério, nesse cenário que ele tem de variação de lead time, variação de demanda, se ele quiser atender 90% do que os clientes querem ou atender 95%, qual seria o nível de estoque de segurança que ele teria que manter? Então, o que a gente faz? A gente pega isso e vai substituir na nossa equação. Então, nós substituímos o fator de segurança. O fator de segurança a 90%, naquela tabela do Z que eu mostrei, ele tem o valor de 1,284. Aí, isso, logicamente, espero que você tenha visto em estatística para considerar esse cálculo desse movimento. Espero não, você viu em estatística o cálculo desse uso da tabela do Z. Aí, como eu tenho os dois desvios presentes, tanto da demanda quanto do lead time, eu faço a consideração do meu desvio em função das duas variações. Faço a relação do meu lead time em função do período de 30 dias que ele vai trabalhar e tenho esse estoque previsto ou estimado ou sugerido de 2.035 unidades. Olhando a 95%, eu tenho o mesmo resultado, na verdade eu tenho um valor diferente de resultado, mas eu tenho o mesmo procedimento de cálculo. Então, se eu fizer uma análise desse comportamento, se eu observar, então, uma demanda de 1.240 unidades por dia, considerando um estoque de segurança a 90% de nível de serviço assegurado, eu tenho, então, 2.035 unidades a ser mantidas, o que me dá uma cobertura de aproximadamente 1,64 dias, dependendo do número de horas do seu dia. Em compensação, se eu tiver um nível de serviço melhor, né, ou seja, 95%, eu vou ter um estoque de segurança de 2.611 unidades e vou ter um nível de cobertura de 2 dias. Ou seja, quanto maior é o nível de serviço, considerando o estoque de segurança numa característica de variação somado entre demanda e lead time, maior vai ser meu nível de estoque. E aí, lembre-se, essa probabilidade está em cima de um estimador. E esse estimador está em cima, provavelmente, do seu histórico ou está em cima, normalmente, da sua previsão de demanda. Eu posso associar, inclusive, a minha previsão de demanda, calculando aquele meu erro de previsão, para esse estimador também do meu estoque de segurança. Logicamente, uma definição que é importante, então, considerar é que quanto melhor for a curiosidade da estimativa, melhor será a quantidade necessária do estoque de segurança para alcançar determinado nível de serviço. Ou seja, trabalhar com a previsão de demanda muito bem, trabalhar com a sua relação de compras com o seu fornecedor permite que você tenha uma melhor confiança em estabelecer os níveis de estoque e o comportamento relativo à sua demanda
com o seu nível de estoque que você vai manter durante o seu processo, seu gerenciamento logístico. Logicamente, voltando a lembrar aquele movimento, né, da classificação, é importante entender o quanto a classificação do pedido me ajuda a considerar esse meu nível de estoque de segurança. Porque, de repente, eu não preciso calcular com tanta precisão os estoques de segurança de todos os produtos. Eu posso olhar aqueles que são mais críticos. Então, uma das formas também de eu usar a classificação de produtos, tanto para o Curva ABC quanto para popularidade, é estabelecer qual tipo de estoque eu vou dar algumas prioridades. Eu posso priorizar tanto na armazenagem, ou seja, colocando em lugares que sejam mais fácil a movimentação de fazer o fluxo de entrada e saída, quanto também colocar em cima da quantidade que eu vou colocar e em cima dos níveis de estoque que eu vou estabelecer para manter esse posicionamento. Olhando esse movimento, lembramos que as suas classificações, tanto a curva ABC quanto a curva popularidade, elas são derivadas de um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, que o pessoal da qualidade usa muito no gráfico de Pareto. O que Pareto nos colocou? Ele disse o seguinte, que existem os poucos vitais e os muito triviais, ou seja, nem todo o impacto da sua organização está presente sobre todos os elementos da mesma intensidade. Então, existem características que permitem você trabalhar nessa forma. E o que ele busca, né? É trabalhar nessa lógica. Ele começou a trabalhar nisso, como ele é um economista, em cima de renda de famílias, né, associado a um determinado comportamento de distribuição dessa renda. Bom, como é que fica essa transformação? A ideia dessa transformação é uma inversão, ou seja, eu tenho poucos itens importantes, mas associado a um impacto de relatividade, ou seja, um impacto de comportamento muito grande na minha empresa. O que se fez foi pegar o 80 sobre o 20 e dividir o 80 em duas partes. Então, nós ficamos com 50, 30 e 20. Quando eu coloco isso, dando um exemplo melhor, né, supondo essa distribuição, eu tenho aqui 12 itens, tem esse consumo realizado, vamos supor que seja mensal, cada item desse custa unitariamente esse valor. Primeira coisa que eu faço, eu vou multiplicar o consumo pelo custo unitário e vou saber o custo total. Quando eu faço essa lógica, eu estou aqui buscando a curva ABC. A curva ABC trabalha sobre a relação de valor que eu tenho no impacto do meu estoque, tanto pelo custo unitário de produção, como talvez pelo meu preço de aquisição. Eu posso colocar também pelo meu preço de venda se eu considerar alguma margem de contribuição. Mas, como é que eu faço? Depois que eu fiz esse cálculo, eu vou fazer uma classificação, ou sorte naquele modelo seu estatístico que você tem em planilhas. E o que ele vai fazer? Eu vou classificar daquilo que eu vou chamar do maior para o menor. E aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa coluna total e vou fazer a divisão de quanto representa percentualmente cada um deles em função do total. E depois eu vou fazer a soma desse percentual acumulado. E aí eu vou dizer o seguinte, 80-20, então o A e o B vão estar dentro dos 80%, só que eles vão estar divididos em duas partes. Então, o A normalmente considera na faixa dos 50%, o B complementa os outros 30% para chegar no 80%, e o que vier para baixo é o C. Então, nessa lógica, olhando essa distribuição, os produtos principais, né, os produtos que de ordem econômica se deveria ter um cuidado maior, são esses 4 itens aqui, porque eles estão dentro do A. Então, eu teria atenção sobre o nível de custo, o nível de impacto econômico que esses produtos dão sobre a organização. Porém, na área operacional, lá na forma de organizar, tanto no seu armazém, quanto no seu processo de distribuição, quanto no seu processo de venda, a lógica nem sempre é pelo olhar financeiro, mas pelo olhar desta coluna aqui chamada consumo. Então, refazendo a classificação desses itens pela coluna do consumo, ou seja, eu vou classificar do maior para o menor, usando o critério de custo, vou fazer o quê? Vou dividir esse elemento aqui por esse valor aqui, para saber qual é a representação de cada um. Eu vou observar que meu A se estabelece nos 51% sobre outros itens. Quais são esses itens? São esses 3 elementos aqui, ó, o 7, o 9 e o 13. Agora, olha que interessante, quando eu observo o meu consumo ou a minha curva de comportamento por popularidade, ou seja, por aquilo que é consumido mais, eu vou lembrar que lá naquela planilha anterior, o 4 ele era A. Então, muitas vezes, a prioridade da organização no olhar econômico não é a mesma prioridade do olhar operacional que se tem. E aí começam a ter alguns conflitos. Porque na ótica do movimento, na ótica da logística, na ótica do abastecimento, da distribuição, o que se busca é trabalhar com aquela quantidade que está sendo movimentada. Na ótica que você vai escolher, na escolha da ponto de armazenagem, na escolha do ponto de abastecimento, na escolha do tipo de roteamento, na escolha do tipo de quantidade a ser trabalhado, a combinação normalmente é pela quantidade, pelos volumes a ser trabalhado, não necessariamente do valor econômico.
Então, esse conflito precisa ser, muitas vezes, negociado dentro da empresa. A lógica de você olhar o curva ABC do ponto de vista econômico, e tradicionalmente a gente chama do curva ABC, também às vezes a curva de popularidade, porque normalmente é uma linguagem que se usa no aspecto operacional. Mas o que nós recomendamos é, quando você trabalhar na ótica do consumo, na ótica da quantidade, você olhe sobre o aspecto da curva de popularidade, que vem, logicamente, facilmente lembrado daqueles produtos mais populares. E a ideia de olhar a curva ABC é que você possa estabelecer esse critério de controle. Quando você tem a coincidência dos produtos A, B e C do valor econômico com os produtos A, B e C do valor operacional, é muito mais fácil realmente trabalhar em termos de entendimento do que é prioridade dentro da organização. Bom, a gente fica por aqui, espero que tenha contribuído no seu aprendizado e nos encontramos na próxima vez. Muito obrigado.